Mateus, capítulo 5. Do verso 27 ao verso 32. Nós já falamos sobre a felicidade de servir a Deus, falamos sobre ser sal e ser luz, falamos sobre Jesus ter cumprido toda a lei, falamos também, domingo passado, sobre a ira, e hoje nós vamos falar um pouco mais sobre adultério. Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 5, verso 27. Até o verso 32. Quem achou diz amém? Você que não tem a sua Bíblia, você pode acompanhar comigo também, ali pela projeção. Vamos ler a palavra do Senhor? Assim nos diz o Senhor, no verso 27. Vocês ouviram o que foi dito? Não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo, todo que olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito leva você a tropeçar, arranque-o, jogue fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que ter o corpo inteiro lançado no inferno. E se sua mão direita leva você a tropeçar, corte-a e jogue fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ir para o inferno. Também foi dito, aquele que repudiar a sua mulher deve dar-lhe uma carta de divórcio. Eu, porém, lhe digo que quem repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a se tornar adúltera, e aquele que se casar com a repudiada comete adultério. Vamos orar? Curva sua cabeça. Senhor Deus, eu te peço em nome de Jesus que venha falar aos nossos corações. Que venha trazer clareza, Senhor, à nossa mente. E que o Teu Espírito Santo leve, Senhor, através dessa oração, essa palavra aos nossos corações. Porque precisamos viver uma vida em santidade. Precisamos viver uma vida, Senhor, segundo aquilo que o Senhor quer que vivamos. Ajuda-nos, ó Pai. Ajuda-nos a estar debaixo do Teu propósito. Ajuda-nos, ó Pai, a vencer as dificuldades que nos é imposta pelo nosso pecado. Porque só o Senhor pode nos fazer vencer cada um deles. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, há poucos anos atrás, duas referências teológicas, duas referências de teólogos, caíram e se apresentaram diante de Deus, diante da sua igreja, dizendo que, na verdade, eles estavam expondo o seu coração, o seu pecado, para que o Senhor tivesse misericórdia deles e eles voltassem ao arrependimento. E, a partir disso, eles foram afastados dos seus trabalhos, afastados dos seus ministérios e passaram a ser acompanhados por outros pastores para que eles voltassem novamente à vida. Steve Larson e Philip Yancey são homens, eu creio ainda, que são homens tementes a Deus, mas que deram vazão à sua fraqueza. São homens que escreveram livros, pregaram mensagens em congressos, igrejas. São homens que edificaram pessoas através do Espírito Santo, naquilo que eles falavam. E até que chegou um dia que a palavra de confronto dos evangelhos os trouxeram a trazer a clareza sobre aquilo que eles estavam vivendo, da forma que eles estavam vivendo, e eles foram conduzidos a serem direcionados ao arrependimento.
Por que eu estou trazendo acerca, em especial, desses dois homens? Porque são homens que estão em um contato direto com a palavra de Deus. São homens que conhecem o grego, o hebraico. São homens que olhavam para dentro de si e as pessoas sentavam e os escutavam por horas e mais horas. Homens que conheciam mais do que qualquer um de nós a palavra de Deus de uma forma direta, de uma forma profunda. Mas talvez, eles não tenham entendido nesse processo e passaram a entender, depois de revelar o seu pecado diante da congregação, diante da igreja. Eles não haviam entendido que a palavra de Deus ela deve ser não somente um livro que nós lemos ele de uma forma normal, mas ele deve ser um livro que nós, automaticamente, ao lermos, nós precisamos colocar em prática aquilo que a palavra de Deus está nos dizendo. O que eu quero dizer com vocês acerca disso? É que a palavra de Deus, ela vem para as nossas vidas com algumas direções. Ela vem para nos alertar acerca de algo que nós podemos cair. E se você entende o quão profundo é, o quão devastadora é a sua natureza pecaminosa, a minha natureza pecaminosa, você vai dar atenção àquela palavra, por mais que você não esteja vivendo, e vai orar a Deus, pedindo a Deus, Senhor, me livre disso que está sendo escrito. Como também ela vem para poder te dizer, olha, você está errando nesse propósito, nessa caminhada. Se arrependa e vai em direção àquilo que é o propósito de Deus. Se arrependa e volte a uma vida de santidade. Como ela também vai te dizer assim, olha, você tem vivido de uma forma correta. Servo bom e fiel. Continue servindo a mim da forma que deve ser. Porque Deus traz essas palavras, porque está vivo. Porque é o Espírito Santo que tem falado em nossa mente e nosso coração. É o Espírito Santo que faz com que nós possamos ter temor de Deus e possamos nos precaver com aquilo que o próprio Deus está nos dizendo. Talvez você olhe para essa palavra que está sendo lida hoje e você simplesmente diz para você mesmo assim, eu não sou um adulto, eu não cometi adultério, eu honro a minha esposa, eu vivo com ela de uma forma lícita, eu amo a minha esposa, ou meu marido, que seja. Mas é importante você chegar diante de Deus, ao final dessa mensagem, e dizer, Senhor, livra-me de todo mal. Me leve a viver o teu propósito. Porque a partir do momento, veja bem, que a palavra de Deus, ela fala, e nós não nos comovemos com ela, que nós não colocamos ela como referência para os nossos erros, ou possíveis erros, nós passamos a viver uma religiosidade, porque nós acreditamos que a santidade é algo vinda de nós, é algo que tem dentro de nós, que o tempo de igreja já nos deu experiência possível para que eu possa me livrar das minhas paixões, das minhas necessidades, daquilo que o meu coração pode me levar a cair. Talvez esses homens que tinham mais de 30 anos de ministério pensavam dessa forma. Não, eu já tenho tempo demais de igreja. Eu conheço demais a Bíblia. Eu tenho tempo demais lendo a palavra de Deus e estudando ela. Mas isso tudo não é válido se nós não colocarmos a palavra de Deus em nosso coração. É isso que Mateus quer trazer para nós. Mateus escreve o seu evangelho aos judeus, um povo que respirava religião, mas que não entendia que deveria viver a palavra, que não confrontava com a palavra, que quando eles tiveram a oportunidade de conhecer o Messias tão esperado, eles simplesmente os crucificaram, porque eles não conheciam as Escrituras. As Escrituras eram recitadas por suas bocas, eram ditas para as pessoas, eram anunciadas nas sinagogas, no templo, mas aquilo não impactava seu coração. Tanto é que o Sermão do Monte é um combate àquilo que eles mesmos haviam criado. Regras que haviam sido acopladas à palavra de Deus para que viesse a satisfazer o desejo do coração deles, para que eles viessem a ter aquilo que eles queriam.
Ou seja, aquilo que convinha a eles, eles acoplavam a palavra de Deus e viviam da forma que eles queriam. Mas aquilo que não relatava a eles, eles apontavam, eles questionavam, eles faziam com que as pessoas se sentissem até mesmo humilhadas. Eles queriam demonstrar o quão religiosos eles eram, mas a Bíblia vai dizer que eles não passavam de sepulcros caiados. E é essa palavra que você está pensando mesmo. Esse sepulcro caiado é uma cova que existia naquela época. E como o lugar era sempre muito escuro, se passava uma roda de cal branco em volta desse túmulo, para que alguém que estivesse andando não caísse dentro dele. Mas Mateus quer combater exatamente isso de nós. O vazio que existe dentro de nós. E combater o exterior nosso. Porque muitas vezes o que vale é o nosso externo. É o que as pessoas veem dentro da igreja. É como que você faz as coisas dentro da igreja. Mas o Senhor te chama a ter um relacionamento íntimo com Ele. Porque a palavra nos faz ser mais cuidadosos. A palavra nos faz ser mais relacionais com Deus. Porque se ela não tem feito isso, automaticamente você tem sido um religioso. Ela nos faz começar a olhar não somente para o exterior, mas principalmente para o interior. A motivação do meu coração. Como o meu coração tem agido diante das circunstâncias. E ela nos faz a entender que o meu coração é maldoso. O meu coração é pecador. O meu coração é extremamente dependente da graça e da misericórdia de Deus. Por isso, Mateus quer mostrar para mim e para você o quão importante é eu e você analisarmos o nosso coração. Como tem estado o seu coração? Porque o pecado, ele não começa no externo, ele começa dentro de nós. Como uma raiz ruim, uma praga daninha, começa a nascer. E se você não jogar aquilo que vai combater a ela, você irá, de fato, cair. Porque tudo começa no coração. Pois a verdadeira felicidade é estar no centro da vontade de Deus. Sendo Jesus o único cumpridor da lei, nós precisamos dele para nos ajudar a vencer tudo isso também. O centro da vontade de Deus é avaliar o coração e cortar o mal pela raiz. Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 10, verso 12, por isso, aquele que pensa estar em pé, que veja, que não caia. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá o livramento para que vocês a possam suportar. Ou seja, o Senhor está nos dizendo através de Paulo que sim, nós seremos tentados. Mas essa tentação, em primeiro lugar, ela não provém de Deus. E, em segundo lugar, não há uma tentação tão grande que nós não podemos suportar. Porque o Senhor nos dará a forma correta, o jeito de escapar da tentação que nos leva ao pecado. Porque somente Jesus capacita o cristão a mortificar o pecado que nasce dentro do coração. Não é você, não é a sua vida, não é o seu tempo de igreja, não é o tempo que você leu ou deixou de ler a Bíblia, mas é Jesus. É o Espírito Santo que está impregnado nessas palavras, que te convence dos erros e de pecados, que irá te capacitar a mortificar o pecado que nasce dentro do seu coração. Nós precisamos estar atentos, porque o adultério, como qualquer outro pecado, começa, em primeiro lugar, dentro do nosso coração. Vamos ver o que o verso 27 e 28 nos diz. Vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo, todo que olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério com ela, dentro do seu coração. O que Jesus está começando a nos dizer? Enquanto os escribas e fariseus estão dizendo que o adultério é apenas o ato em que um homem e uma mulher que são casadas ou não são casados, são solteiros, dormem uns com os outros,
Jesus está dizendo o seguinte, enquanto vocês estão olhando o externo, eu quero dizer para vocês que tudo isso nasce dentro do coração. É o coração que começa toda a raiz. E por isso ele diz, eu porém lhes digo, todo que olhar para uma mulher, e é óbvio que isso vale para o homem também, com a intenção impura, já cometeu adultério. O que Jesus está ensinando? É que o adultério, ele não começa na cama. Ele não começa quando você já está dando o primeiro beijo a quem não pode ser beijado. O adultério começa através de um olhar. O adultério começa em uma carona ilícita. O adultério começa quando você acha que é forte o suficiente para estar em um ambiente com uma pessoa que talvez te traga algum tipo de sentimento, algum tipo de tentação. É quando você olha para dentro de você e você acha que você é bom o suficiente para suportar as tentações que vêm. O problema está exatamente nisso. É que o vigiar tem ficado muito longe e o reconhecimento diante de Deus, a sinceridade diante de Deus está muito mais longe ainda. Porque se nós somos tentados por alguém, seja um homem tentado por uma mulher tentada por um homem, ele precisa imediatamente saber que ele precisa chegar diante de Deus e começar a clamar ao Senhor. Senhor, me livra de todo mal. Afasta de mim toda a tentação. Me faça ter a santidade necessária para vencer essas tentações. Mas o problema é que se nós não estivermos em Cristo, e Cristo estiver manifestando através do nosso relacionamento com Ele dentro do nosso coração, quando vem a tentação, o que nós sentimos? Nós nos sentimos bem. Nós nos sentimos desejados. Nós nos sentimos valorizados. Nós nos sentimos rejuvenescidos. E aí, nós, de princípio, não entendemos aquilo que está acontecendo. Mas quando nós assustamos, o nosso pecado já nos dominou completamente. E isso irá trazer situações extremamente graves. E eu quero chamar a atenção sobre essa questão. Porque nós podemos olhar, porque o homem ele é mais visual do que a mulher. A mulher já é mais passional, a mulher já é mais do carinho, a mulher já é mais da atenção. E aí eu quero chamar a atenção para você de alguns pontos muito importantes. O primeiro deles, acerca dos homens. As pessoas, nós precisamos saber o seguinte, que por diversas vezes você vai estar andando na rua, principalmente nos dias de hoje. Isso também equivale para as mulheres. E você vai ver uma pessoa, por diversas vezes, desnuda, passando na sua frente. O problema não é ela estar no seu campo de visão, é a quantidade de tempo que você gasta olhando para ela. É você olhar para o seu coração e saber que você cobiçou ela e você não pediu perdão a Deus acerca disso. O pastor Newton dizia com muita sabedoria, quando nós fazemos algo contra a nossa esposa, contra o nosso marido, nós não fazemos contra eles, nós fazemos completamente contra Deus. O ofendido não é a pessoa, mas é o próprio Deus. Então, sendo assim, eu preciso entender que o problema é a segunda olhada. O problema é a demora da minha olhada. E entenda que isso não vale somente para quem é casado. Se você é solteiro, você deve guardar uma vida de santidade também. O Senhor te espera com que você viva essa vida de santidade. O Senhor te espera com que você se guarde até o dia do seu casamento. Porque senão, isso é fornicação. E o Senhor abomina esse tipo de pecado. O Senhor te chama a uma vida de santidade. Eu quero chamar a atenção também para as mulheres, que às vezes olham para alguém que dá uma atenção um pouco mais especial e se envolvem acerca desse sentimento. E quando elas assustam, já foi todo o seu sentimento embora. Não somente isso, quero chamar a atenção para os maridos, ou para os namorados e noivos. A forma que você trata a sua esposa dentro de casa vai resultar talvez dela fazer algo com você, porque ela encontra alguém que trata ela melhor. É o envolver dos sentimentos. Por isso,
o padrão de um relacionamento que Deus espera de mim e de você é o relacionamento de Cristo para com a igreja. E qual foi a forma que Cristo teve com a igreja? Ele morreu por ela. Esse morreu por ela, talvez, no contexto que nós estamos pregando aqui, não é somente na ideia do Cleito entregar a vida para Claudiane, mas é o Cleito saber que ele morreu para o mundo e ele só vive para Claudiane. Esse é o propósito. Independente de como possa estar acontecendo. Esse é o propósito. E eu chamo a atenção porque, por muitas vezes, nós olhamos a questão do homem e acusamos o homem porque o homem é visual. Mas quantas vezes a mulher se veste de tal forma onde ela provoca o pecado do homem? Ela se veste de forma sensual, provocando o homem. E não somente nas academias ou na rua, mas hoje em dia nas suas redes sociais. Se hoje Deus fosse fazer uma análise no seu Instagram, no seu Facebook, ele iria encontrar uma vida de santidade ali dentro? Ou ele iria ver uma devassidão? Como que é essa situação? Porque o homem não justifica trair a mulher, mas a mulher também não justifica vestir de uma forma completamente errada. A mulher precisa saber que ela precisa se guardar. O seu corpo não é a mostra. Você precisa estar vestida de forma decente. Fora disso, o sensualismo é um pecado. É pecado. E se você não se arrepender disso, você vai para o inferno. Você precisa entender que, de fato, olhar por uma mulher, olhar por um homem de uma forma impura, isso está te conduzindo a estar mais e mais longe de Deus. Você pode não acreditar, mas isso é uma realidade. Não sou eu que estou dizendo. O Senhor está te dizendo que o problema, quando chega na cama, já foi há muito tempo. Começa num olhar. Começa num sorriso. Começa em uma forma de conversa. Como eu disse, numa carona. Começa em uma liberdade que você não poderia ter. Que se tornou uma libertinagem. Que se tornou algo impuro, impróprio. Que tem te conduzido a você estar longe de Deus. E o problema também, isso vale para homens e para as mulheres hoje. Para jovens e adolescentes. Eu disse que eu não tenho problema de falar a verdade aqui. O problema também não está somente quando o homem ou a mulher se deita com o outro. Mas o problema também está quando, por exemplo, ele está completamente viciado na pornografia. Quando ele está completamente colocado com seus olhos em mulheres ou homens nus, tendo relações sexuais ilícitas. Você está cobiçando alguém que não é a sua esposa. Ah, pastor, mas eu não tenho esposa. Mas um dia você vai ter. O Senhor não quer que você viva disso. Uma das maiores formas de destruir o casamento se chama pornografia. Porque é um adultério sem o homem sair de casa, sem a mulher sair de casa. E isso vicia. Isso conduz o homem a estar completamente voltado aos seus sentimentos. Se o seu relacionamento não está bem com a sua esposa, existe algo que está errado, procure ajuda. Nós iremos te atender, nós iremos te conduzir. Não falaremos disso com ninguém. Talvez tenha casais aqui que nós já atendemos. Eles sabem que nós nunca abrimos para ninguém aquilo que é conversado dentro do escritório. Procure ajuda psicológica, mas não viva com o pecado no seu coração. Se volte para Jesus, porque somente Jesus capacita o cristão a mortificar o pecado que nasce dentro do coração. E por isso, nós precisamos entender a importância de uma vida em santidade. Jesus, através desses próximos versos, vai mostrar o porquê que você tem que combater o adultério do seu coração. O quão importante ele traz o combate acerca disso. O verso 29 a 32 vai dizer assim:
Se o seu olho direito leva você a tropeçar, arranque-o e o jogue fora. Pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que ter o corpo inteiro lançado no inferno. E se a sua mão direita leva você a tropeçar, corte e jogue fora. Pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ir para o inferno. É óbvio que Jesus não está falando isso no sentido literal, mas ele traz uma ação drástica para trazer a responsabilidade de eu e você estarmos em santidade, de nós buscarmos estar dentro do propósito de Deus. Ele está nos dizendo que eu e você precisamos combater o pecado que existe dentro de nós a todo custo. Que eu e você precisamos estar, quando vem a tentação, completamente alinhado em Deus. A ação da leitura bíblica, da oração e do jejum é a presença do Espírito Santo nos conduzindo a viver em santidade. Se você tem sido tentado, se você tem vivido dessa forma, é hora de você rasgar o seu coração diante de Deus. Senhor, eu prefiro morrer do que continuar da forma que eu estou. Me conduza ao arrependimento, mesmo quando você não está arrependido. Me leve, Senhor, ao arrependimento. Me conduza a viver da forma que o Senhor me ensinou. Se o Senhor me disse que as tentações elas podem ser vencidas, não sobreveio você nenhuma tentação que não fosse humana. Mas Deus, veja bem, Deus é fiel e não permitirá que você seja tentado além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá o livramento para que vocês possam suportar. Esse é o Deus que caminha junto com a gente. Esse é o Deus que está do nosso lado, que é muito maior do que as tentações, que é maior do que o pecado que existe dentro de nós, é maior do que a natureza pecaminosa. Nós só precisamos fazer o que for preciso para poder afastar do pecado. Enquanto Jesus traz essa forma drástica, em outras palavras, ele está dizendo, se você está sendo tentado no seu trabalho, saia do seu trabalho. Se você está sendo tentado dentro da igreja, vai para outra igreja. Se jogue diante de Deus. Ore, jejue, leia a Bíblia, busque ajuda, mas não permaneça da mesma forma. Porque a religião, ela vai te dizer, o Deus. No final das contas, você vai para o céu, você vai para o inferno, meu irmão. Não sou eu que estou dizendo, é as Escrituras que estão dizendo. É as Escrituras que estão nos mostrando que é melhor nós tirarmos órgãos que são vitais para nós. Numa época onde as pessoas precisavam ter todos os seus membros, ele diz, arranque o olho. Arranque a mão. Ou seja, busque da forma mais profunda, para que você possa buscar a esse Deus de uma forma direta. William Hendricks vai dizer assim, o pecado, por ser uma força muito destrutiva, não deve ser acariciado ou tratado de qualquer forma. Ele precisa morrer. A tentativa deveria ser corajosamente mandada para longe, imediata e decisivamente. O desperdício de tempo é algo mortífero. As meias medidas, ou tratar o pecado de qualquer forma, subestimar o pecado, tomadas podem causar muito estrago. A cirurgia deve ser radical, prontamente e sem qualquer vacilação. É preciso que se queime o livro obsceno, ou o vídeo obsceno, o celular que está obsceno, a internet que está obscena, que se destrua o quadro escandaloso, que se condene o filme que desfibra a alma,
que se corte o laço social muito íntimo, porém sinistro, e que se descarte dos hábitos pecaminosos. Na luta contra o pecado, o crente deve empenhar-se com ardor, com dedicação, com busca. Deferir golpes no ar não adianta nada. Como diz em 1 Coríntios 9, 27. Mas eu esmurro o meu corpo e reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. O que adianta eu estar aqui dentro da igreja, pregando, servindo, vivendo com os meus irmãos, e chegar no último dia, ser desqualificado, porque dentro de mim havia uma vida dupla. Porque dentro de mim nunca houve um relacionamento com Deus. Eu quero dizer para você que o batismo sem relacionar com Deus é apenas um banho tomado. Se você não se dedica em ler a Bíblia, em orar, em buscar qual é a vontade de Deus para a sua vida, você só tomou um banho, porque nós precisamos nos relacionar com Deus. Porque somente Jesus Cristo capacita o cristão a mortificar os pecados que nascem no coração. Isso acontece porque se nós não buscarmos a Cristo para nos fazer vencer os nossos pecados, as consequências serão devastadoras. Os versos 31 e 32 diz assim: também foi dito, aquele que repudiar a sua mulher deve dar-lhe uma carta de divórcio. Eu, porém, lhes digo que quem repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a se tornar adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Meus irmãos, em todas as ações possíveis, nós sempre iremos conduzir cada casal, cada pessoa ao arrependimento, a decidir pelo perdão. Nós não somos a favor do divórcio. Nós não somos a favor do divórcio. Mas eu entendo que principalmente quando existe qualquer tipo de ação onde você não tem vigiado, você está ferindo o princípio familiar. Você está abandonando o bem maior que Deus te deu para poder viver por suas próprias paixões, pelos seus próprios desejos. Deus te deu uma família e Ele quer que você cuide dela, seja você esposa, seja você marido. Ele quer com que você simplesmente entenda que ações, como descritas no verso 27 até o verso 28, são ações que podem destruir a sua família. São ações que podem acabar com a sua vida e com a vida dos seus filhos. Nós batemos no peito e dizemos, em alto e bom tom, os nossos filhos é o nosso maior amor. Mas será que isso é verdade mesmo? Porque se eu não me dou bem com a Tatiana, eu estou fazendo com que a Maria Lívia e a Isabela sofram. Se eu ou a Tatiana nós nos decepcionamos por causa de uma situação dessa, quem vai carregar, além de um ou outro, o mal são as minhas filhas. E eu digo a elas que eu não quero que elas sofram, mas qual é o padrão de homem que eu tenho sido para ela? Qual é o padrão de homem que você tem sido para dentro da sua casa? Nessa época, Moisés havia dito que poderia dar carta de divórcio. E quando o homem simplesmente se enjoava da mulher, os antigos falavam assim, não, é só você assinar uma carta de divórcio, como se isso fosse algo normal. E não é isso que está acontecendo hoje. Não é uma normalidade, porque nós não queremos pagar o preço. Eu digo isso constantemente, meu irmão. O amor não é um sentimento.
O amor não é um sentimento, o amor é uma decisão. O amor é a quebra do orgulho. O amor é a renúncia. Você não se casou para ser feliz, mas para poder fazer a outra pessoa feliz. Porque quando você tem isso em mente, você vai servir. Jesus não serviu? Jesus não te serviu com a própria vida? Ele está te chamando para esse propósito. Você não querer ser feliz, mas querer fazer outra pessoa feliz. É esse o propósito que o Senhor te chamou. Mas nós dizemos que nós amamos os nossos filhos, mas não nos importamos com as coisas que estão acontecendo ali. Nós estamos do mesmo jeito aqui. Ah, mas o Senhor não quer ninguém feliz. É a frase do diabo mais dita nos dias de hoje. Mas eu vou viver nesse casamento infeliz? Não, você vai consertar o seu casamento em nome de Jesus. Você vai buscar a forma certa de consertar o seu casamento. Você vai pedir perdão, vai se arrepender dos seus erros, vai clamar a Deus todos os dias pela sua casa. Vai honrar o juramento que um dia você fez. Vai pedir a Deus misericórdia. Ou nós dizemos simplesmente que Deus não é capaz de mudar a minha vida. Nós dizemos que Deus não é capaz de mudar a minha situação. Ou eu que sou orgulhoso o suficiente para não querer lutar o quanto precisa. Ou eu sou orgulhoso o suficiente, ou estou envolvido demais o suficiente para querer viver aquilo que é a minha vontade e não a vontade de Deus. Eu quero te dizer que não subestime o pecado. Porque quando o homem não tinha pecado, a única vez que o homem teve livre-arbítrio num lugar onde simplesmente ele não tinha as mesmas paixões, a serpente, o diabo incorpora na serpente. A palavra de Deus é distorcida, e ele é conduzido ao pecado. Se lá, em Adão e Eva, que não tinham pecado, eles foram conduzidos, que dirá eu e você que somos pecadores? Se Adão e Eva precisavam depender de Deus, que dirá eu e você que somos dependentes de Deus? Na luta contra o pecado, o crente deve empenhar-se com ardor. Deferir golpes no ar não adianta. Viva, como Paulo diz em 1 Coríntios 9, 27. Esmurro o meu corpo e reduzo a escravidão, para que tenha pregado a outros. Não venha eu mesmo ser desqualificado. Vamos colocar de pé. A nossa família, abaixo da salvação, é o bem mais precioso que Deus nos deu. Porque o Senhor olhou para nós, em nossa juventude nos viu só, e constituiu alguém para nós caminharmos juntos. E por isso, eu preciso valorizar a minha esposa, não somente pelo fato dela ser a minha esposa, mas eu devo valorizá-la, ou você valorizar o seu marido, porque você é grato a Deus por Ele não ter te deixado só. Por isso, honre a sua esposa, o seu marido. Não subestime o pecado. Entenda que tudo começa no coração. Aprenda a avaliar o seu coração. Aprenda a avaliar quando o pecado começa a brotar a sementinha do mal dentro de você.
Porque o diabo pode até ter colocado a tentação, mas é o seu pecado que te conduziu a permanecer nela. Se o seu casamento não está bem, nos procure. Procure ajuda. Mas não haja da forma que você tem que agir. Não quebre o juramento que um dia você fez. Nós vamos cantar uma canção. E é óbvio que hoje eu não farei apelo para entregar a vida para Jesus. Mas eu quero que você ore agora pela sua casa, pela sua família. Se for preciso, peça perdão. Se humilhe diante de Deus agora. Peça ao Senhor nesse momento para o Senhor te fortalecer. Fala: Senhor, alinha o meu caráter. Senhor, me livra da pornografia. Livra-me do adultério, da masturbação. Livra-me das tentações. Me dê sabedoria para vencê-las. Faça-me olhar para elas dentro da raiz e cortá-las. Vamos cantar ao Senhor uma canção enquanto você fala com Deus. Não entendo o meu próprio agir. Não importa a sua idade. Sem tua graça, você precisa depender de Deus. Sem tua graça, o que seria de mim? Adore, adore, adore ao Senhor, adore ao Senhor, se entrega a Ele. Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim, acabo cometendo. Pois meu apenas o pecado, pois meu ser em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Fale com o Senhor, fale com o Senhor. Já foi vendido como escravo e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Senhor Jesus, Pai, eu quero dizer ao Senhor, ó Pai, que o Senhor é o Deus que tudo vê, Pai. O Senhor é o Deus que sonda e esquadrinha cada coração aqui. E a minha oração nesse momento, Pai, é que o Senhor nos fortaleça em Ti.
Homens, mulheres, jovens, ó Pai, adolescentes, para que possamos, ó Pai, estar primeiramente alinhados com o Senhor, para que possamos vencer, ó Pai, o pecado, para que possamos suportar as tentações em amor ao Senhor em primeiro lugar. Deus, em nome de Jesus, zela pela família, Senhor, dessa igreja e tantas outras que aqui não estão. Senhor, traga uma consciência ao marido e à mulher, ó Pai, acerca da importância de viver uma vida santa com o Senhor, de não subestimar o pecado, Pai, mas de estar, Senhor, no centro da Tua vontade, porque nós sabemos, ó Pai, que as tentações virão, e nós precisamos entender que mais vale agradar ao Senhor do que agradar a nossa vontade. Senhor, em nome de Jesus, Pai, se o Senhor não estiver conosco, Pai, nós pereceremos. Mas o Senhor é o Deus que pode fazer aquilo que precisamos. Por isso, Deus, eu te peço agora, em nome de Jesus, que ouve a oração dos teus filhos. Se existem casas que precisam de perdão, que o Senhor, em nome de Jesus, trabalhe, Senhor, sobre essas casas e estabeleça de uma forma propícia ao perdão, Pai. Trabalha de uma forma profunda no perdão, Senhor. Senhor, que o Senhor, em nome de Jesus, venha restaurar lares aqui dentro, Pai. Venha tirar teus filhos da religiosidade e conduzir teus filhos ao relacionamento. Porque, Senhor, somente o relacionamento contigo pode fazer com que nós possamos vencer, ó Pai, as tentações. Senhor, que teus filhos possam esmurrar a sua carne se for preciso, para que eles possam, em nome de Jesus, estar no centro da tua vontade e não serem desqualificados no dia que o Senhor os chamar. Ó Deus, eu entrego, Senhor, a tua igreja, Pai, diante de ti, para que o Senhor, ó Deus, cuidar dela, para que essa igreja seja, Pai, a menina dos teus olhos. Que essa palavra, Senhor, não esteja somente na mente, Pai, mas que o Teu Espírito Santo faça descer ao coração. E assim, Deus, em nome de Jesus, o Senhor levar o Teu povo à santidade. Ajuda, Senhor, porque se não for contigo, nós não iremos a lugar algum. Mas se o Senhor estiver conosco, nós iremos vencer, ó Pai, as dificuldades. Senhor, eu quero orar a Ti, Senhor, por uma outra situação. Pai, que os Teus filhos entendam nesse momento que amar é uma decisão. Amar é uma decisão. E essa decisão nós oramos ao Senhor, pedindo ao Senhor que derrame do Teu amor sobre nós. Por isso, Senhor, aqueles casamentos que já estão frios, onde o amor não opera mais, que o Senhor, ó Pai, faça teus filhos decidirem a te amar em primeiro lugar, para poder amar as suas esposas ou maridos. Mas que o Senhor acabe, Senhor, com essa onda de divórcio, mas que teus filhos vivam, Pai, para a glória do teu santo nome. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Abraça tua esposa nesse momento, abraça teu marido nesse momento, diga uma palavra de amor a eles, em nome de Jesus. Amém.